Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Mais uma vez, muito prazer de estar aqui para esse bate-papo com vocês. E eu acho que vai ser uma delícia. Vou esperar o pessoal ir entrando. Ei, Kátia! Kátia Gonzalez vai adorar esse papo, hein? Urbanartes, Ponteio, Fátima... Caio, bem-vindo, gente, bem-vinda, bem-vindo, pessoal, melhor falar assim, para abranger todo mundo. E hoje o meu bate-papo é com o Vitor Penha. Vou falar um pouquinho como que eu conheci o Vitor e o trabalho dele. Em 2015, mais ou menos, 2016, não sei, numa das primeiras edições da Semana Criativa de Tiradentes, eu assisti uma palestra do Vitor Penha, que comanda o Estúdio Penha em São Paulo, junto com a sócia Verônica, e uma equipe super bacana de vários criativos. E eu fiquei muito impactada com essa palestra. Eu tenho mais de 20 anos de jornalismo nessa área de decoração e arquitetura, e realmente o trabalho do Estúdio Penha me surpreendeu. Né? Eu acho que tem muita gente boa nesse mercado, mas tem também um mar de mesmice. Então, o Estúdio Penha é aquela coisa, por isso que eu até fiz a chamada falando o olhar diferente do Estúdio Penha. E é com o Vitor que o nosso bate-papo hoje, eu acho que ele já me solicitou, vou tentar incluí-lo aqui agora. Estúdio Penha. Adicionar, vamos lá. Esperando ele entrar. Oi, Janina. Boa Tudo noite. bem? Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Nossa, um pouquinho nervoso, mas ao mesmo tempo muito grato aí dessa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigado. Imagina, eu é quem agradeço. Uma delícia isso. Acho que vai ser incrível. Acho assim, quando eu disparei os convites, tudo, todas as pessoas que eu gosto e prezo, eu queria que estivessem aqui hoje, porque eu acho que você tem, assim, o conteúdo, o que você tem para passar, Vitor, a gente tinha que ficar umas 5 horas conversando, entendeu? Ai, que delícia. Hoje a gente conversou um pouquinho, quase já deu já o tempo, né? Pois é, exatamente. Que Me conta gostoso. aqui, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz já para um Tá. convidado que eu acho assim essencial. Você passou perfume? Passei. Passei porque todos os sentidos, a gente não pode esquecer de estimular todos os sentidos nesse momento. Passei aqui toda Exatamente. hora, Eu antes de também vir, passei. dando uma cheiradinha, porque é super importante, conecta a gente com outra situação, né? A gente se Exatamente. prepara, é super É importante. super importante. Tomei Vamos começar, banho, passei então. perfume, coloquei roupa completa, É, sapatos, tudo que manda e que vai contra a quarentena, mas a gente tem que estar por inteiro, né? fez uma preparação, né? Faz parte. Claro, É, claro, não, é super importante a gente pensar nisso, né? é. Vamos começar, então, dos princípios do Vamos. seu escritório, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu o Estúdio Penha, a equipe que vocês têm hoje, qual que é a abrangência desse escritório. Vamos contar para o povo isso? Vamos. Bem, eu comecei como arquiteto autônomo há 20 e poucos anos atrás, não vou nem entrar muito em detalhe, mas vinha fazendo uma carreira como autônomo e há 11 anos atrás eu conheci a Verônica, que é minha sócia, que ela estava vindo de Barcelona, que ela tinha feito arquitetura e mestrado lá, um mestrado em arquitetura cênica e chegou aqui, quando ela chegou aqui no Brasil, ela é colombiana, e logo a gente se conheceu e teve uma afinidade muito grande de pensamento, Achei ela aqui. de Pequenininha, deixa eu ver. uma conexão muito grande entre nós. Então, a partir daí, nasceu o Estúdio Penha, com essa parceria nossa, já está aí há 11 anos. E também, não só ao lado, né? Com as diferenças também que aconteciam entre nós, a gente respeitava muito e a gente tem isso até hoje,
um olhar muito grande, assim, de diálogo e de abertura para escutar as diferenças. Muitas vezes ela me ensina muito, eu também ensino muito a ela. E acho que um pouco da nossa relação é o que vai um pouco para a equipe que a gente tem, que lá no estúdio nós somos 12 pessoas no total, sendo que a gente só tem uma pessoa que é do administrativo e financeiro e todos os outros 11 são arquitetos. Então, é basicamente uma equipe de criativos, né? E desde o começo teve muito esse pensamento de que a gente juntos somos mais fortes, né? Que é super importante a gente entender que nosso projeto é muito cheio de detalhe, é muito cheio de pensamento, muito cheio de cada coisinha. A gente é chato com os detalhes do projeto. Então, realmente, a gente precisa ter uma equipe coesa, uma equipe que fale a mesma linguagem, senão acho que esse é o problema, né? E essa unidade, a gente tenta priorizar muito para que toda a equipe, porque lá, como nós somos uma equipe de criativos e nosso produto é o projeto, a gente não faz obra, a gente não vende obra, o que a gente vende é o projeto, é a concepção, é a criação. Então, isso faz com que o ambiente tenha que ser muito bom, a relação tenha que ser muito positiva e a união tem que ser muito forte de todo mundo, né? E vocês são 12 ao todo? São 12 pessoas. 12 pessoas ao todo. Eu vi que tem, assim, muitos jovens, né? Todos Sim. falam a mesma linguagem, Vitor? Vocês estão afinados nesse conceito que é muito peculiar do Estúdio Penha? Sim, a gente vai desenvolver um pouquinho mais sobre alguns projetos, mas primeiro que é assim, a gente tem a definição de cada projeto tem um conceito muito forte. Cada projeto tem um conceito que esse primeiro passo é muito debatido em conjunto com toda a equipe. E a gente acredita que nosso projeto tem muito, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas um pensamento de reuso, de reaproveitamento que traz um projeto consciente. E uma vez até nos questionaram sobre essa questão da sustentabilidade. E a gente falou que a sustentabilidade não é só o que a gente faz para fora, que ela tem que começar por dentro nas relações. Isso é uma coisa que é muito priorizada lá dentro do estúdio, que é a relação entre a equipe. Então, por exemplo, dando um exemplo prático, assim, toda segunda-feira de manhã a gente começa com um café da manhã coletivo para todo mundo, porque segunda-feira é sempre um dia que todo mundo vem no final de semana e parece, putz, vou começar segunda-feira a trabalhar. Então, a gente cria uma motivação que todo mundo se une, todo mundo traz as novidades do final de semana e um café da manhã que é muito caprichado, com frios, suco, ovo mexido, tudo. E isso cria uma união muito forte entre nós, mais do que só o pensamento do projeto. Então, é anterior a só o conceito do projeto, é anterior só a... É uma atitude muito coletiva de todo mundo estar junto. Então, por exemplo, no escritório tem bicho, eu levo minha cachorra todo dia, a gente tem o gato, que é o Leleco, que é Le Corbusier, que é o nosso mascote coletivo. Daí tem agora o Cosmos, que é outro gato, porque também uma das arquitetas descobriu esse gato e teve uma afinidade muito grande, então atrás, porque ela também é uma coisa casa nossa. E todo mundo fica muito compartilhado, muito unido. Então, a gente acredita que até isso afeta o conceito do projeto, essa linguagem é mais do que só uma regra, o projeto é isso. Não, é a relação humana que vem por trás. A gente, como é escritório de criação, a gente respeita muito na hora de conversar, mostrar o que está certo, o que está errado, sempre com diálogo, para que o ambiente seja gostoso e flua, né? Com e certeza. isso termina no projeto. A gente estava falando de conceito, quem navega pelo site de vocês, lê o seguinte, vou falar porque eu acho sensacional. Somos o charme do imperfeito. O futuro da arquitetura está no reuso e no reaproveitamento dos materiais. No garimpo, em lojas de demolição, ferro-velhos e antiquários. O reuso do design na busca de soluções alternativas. Paredes expondo suas histórias, tubulações totalmente expostas, estruturas aparentes, elementos que facilitam a manutenção e a futura reciclagem. Buscamos o novo que venha marcado pela ação do tempo, expondo marcas que revelem a sabedoria do futuro.
Nada mais atual do que isso. Nada mais vanguardista do que isso. Nossos projetos buscam a beleza da imperfeição. Como que vocês aplicam, então, agora a gente vai aprofundar um pouco, esse conceito da imperfeição, que eu acho que já até ultrapassou isso, nós batemos um papo, né? Nos Sim. projetos, Vitor. O questionamento do belo, que existe uma diferença, né? A gente entre beleza e o que é belo, né? O belo ele vem impregnado de significado. A beleza muitas vezes ela é só estética. Você procura uma questão que é puramente pela beleza. E a gente tentou, o que a gente veio buscando e fazendo esse convite, na verdade, que a gente tinha muita consciência que a gente fazia um convite para os clientes, era de como ter um novo olhar e ter um olhar de possibilidades, porque muitas vezes o imperfeito, no primeiro momento, ele causa uma rejeição muito grande, né? Porque não a gente é muito vinculado a essa questão do olhar. E a gente tinha esse questionamento de por que que o olhar ele é tão rígido, por que só o que é bonito é o que é novo, a memória não pode ser bonita, o que traz a história, a cicatriz de alguma coisa não pode ser bonita. Então a gente tinha inicialmente esse conceito em relação à questão do olhar e do belo. Porém, a gente vem amadurecendo cada vez mais esse conceito e nós mesmos entendemos que não é só do olhar que é feito o projeto. A beleza ela vem associada ao conjunto de todos os estímulos que a gente cria. Ela é física, ela é sensorial, então é uma questão acústica, é uma questão de intenção, que é muito mais baseada no conceito. Por exemplo, dando um exemplo prático, se a gente vai fazer uma casa de campo, a gente fica muito preocupado com o estímulo que o campo traz. Então, por exemplo, a pessoa, quando ela toca alguma coisa, ela tem que ter uma rusticidade na hora que ela está sentada na mesa. Ela não pode tocar numa mesa de vidro. E o vidro é mais urbano, é mais gelado. Então, ou uma pedra natural. A gente procura não estabelecer as fronteiras entre o que é dentro e fora, de modo que isso fique muito mais fluídico. O banheiro, ele tem tons que é um pouco mais fechado, ele não é aquele branco iluminado. A luz, ela é uma luz mais baixa em todo o conjunto. Então, a gente também veio desenvolvendo que o projeto ele é mais sensorial só do que essa busca da beleza. E é isso que a gente aplica nos nossos projetos. Então, quando a gente chega num local, a gente procura ver, nossa, mas como é que está entrando, como é que está essa luz, como é que é essa acústica? Espaço é som, né? O que define o espaço... Agora, só que eu lembrei, você pode concluir, mas eu lembrei que eu te perguntei da abrangência, porque eu sei que vocês estão fazendo um hotel fora do Brasil, é isso? Isso, nós estamos E fazendo ele um entra hotel. nesse conceito aí, né? Então, a gente está fazendo um hotel que é no Uruguai, e em Montevidéu, e ele é um M Gallery da Rede Accor, então é o hotel que ele tem mais essa preocupação em ter um storytelling, em ter algo para contar. E em cima desse hotel, por exemplo, a gente fez toda uma pesquisa, era um novo território para a gente, como é que a gente ia abordar. Então a gente fez um mergulho em toda a regionalidade do Uruguai. A gente quis entender como que o Uruguai funciona, como que é a altura que ele ouve, qual é a acústica, como que ele... E a gente foi detectando que lá, por exemplo, existe um silêncio que é muito maior do que para o brasileiro. E existe um ritmo de tempo que é diferente do tempo do Brasil, para eles, pela própria escala. Então, a gente começou a perceber que quanto mais... E outra coisa que a gente levava em consideração, e a gente defendia isso muito para os clientes, nós temos que fazer uma coisa local para que isso seja internacional. Se vocês querem ter um hotel internacional, tem que ter a característica local, ele tem que ter essa personalidade. Então, a gente fez uma pesquisa em cima de qual é o material que determina o uso que eles usam mais e isso configura como uma coisa uruguaia, né? A gente viu a altura que eles estavam acostumados para criar uma acústica que fosse necessária, similar, que não seja uma acústica que reverberasse demais. Enfim, toda essa percepção, quando a gente entende que o projeto ele é mais sinestésico do que simplesmente visual, a arquitetura comete muito essa falha de atender aos olhos. Sim, Né, eu até te pergunto, pelo que eu entendi do material, a visão acaba empanando os outros sentidos.
A gente vai Sim, ela privilegia o olhar, a visão, não o olhar, a visão. é a visão. Porque a visão, a arquitetura vem muito baseada na visão, né? O que é Uhum. estético, o que é bonito, por exemplo. Todos os nossos projetos de luz são muito bem pensados. A gente tem uma questão, uma vez que a gente entende a luz como estímulo e não como puramente só estética, ela também interfere. A luz, ela é um fator super importante de avaliação dos nossos Você projetos, é né? professor de iluminação, já foi ou é Sim, professor de iluminação sou, no técnico? sou. E a luz, por exemplo, vou dar um exemplo meio básico assim, mas que é super importante. Pessoas que têm dificuldade de lidar com sombras próprias dificilmente convivem com sombras em um projeto de luz, que é Uhum. uma coisa que você tem que fazer uma... Então, não existe uma regra de como fazer o projeto de luz, você tem que fazer uma análise do usuário, entender Entendi. como que ele se relaciona com a luz. E luz também é uma coisa que depende muito do entorno, né? Por exemplo, uma luz que lá em São Paulo, num bairro nobre, uma luz baixa que se traduz como aconchego e conforto, talvez numa comunidade essa mesma luz se traduza como insegurança. Uhum. Porque Perfeito. depende do entorno, depende de como está inserido isso no projeto, né? Aham. Então, a gente entende que nosso projeto ele não é puramente visual, ele é feito de estímulo. Por isso que a gente até consegue trabalhar muito com a imperfeição, porque num primeiro momento ela não atende o efeito visual que ela tem. A gente já teve problemas, por exemplo, de fazer projeto no shopping em Iguatemi e chegar madeira velha e eles falarem, não, vocês não vão colocar isso aqui no shopping, vocês estão doidos. Né? Isso. A Como é que gente vocês vão vai fazer falar dos isso? projetos, de algumas coisas e ver. A gente tem algumas peculiaridades que a gente já É. vivenciou isso, que a gente leva para o cliente fala, não, eu não quero isso aqui, imagina, A velharia, primeira é lixo. reação é, não quero, né? Não quero. E daí a gente convida, não, se abre para o olhar, isso vai acontecer, você vai ter um novo olhar. O projeto ele é mais sensorial. E daí o belo, ele vem do conjunto de todos esses estímulos, da luz adequada, do conjunto que é maestrado de forma muito... E daí ele causa um deslumbramento, que daí a pessoa se apaixona. Aham. Acontece É. exatamente o efeito contrário. E a gente é tão visual, por exemplo, uma coisa que eu falo, pegando esse exemplo de luz, as pessoas compram luminária escolhendo a estética da luminária e não vendo o Isso. que luz ela proporciona. Aham. É, eu quero Né? essa luminária que ela é linda, Ela é né? linda, mas e daí? Que luz que ela gera? Ela é bacana, essa luz? Ela vai criar um ambiente? Por exemplo, luz amarela está mais vinculado a descansar, porque a gente tem uma associação ao final do dia, né? Uhum. Que são os momentos em que inconscientemente a gente está descansando. Uma luz branca é associada à produção Uhum. e está Uhum. associada à luz do meio-dia, que é quando a gente está acordado. Todos esses estímulos são muito inconscientes. Se eles não forem maestrados de forma muito bem pensada e entendido o projeto como esse estímulo, desde a acústica, desde o toque. E não é que a pessoa ela sai do projeto falando, nossa, eu não gostei porque a luz era amarela e me deu um estímulo, ou não, ou aqui era vidro e o local é ambiente. É muito inconsciente. Sim. Ela sai achando que o projeto tem alma. Uhum. Uhum. Entendi. Aí, Vitor, eu li também algo no seu material entre o ver e o enxergar, ou o olhar e enxergar, e o ouvir e o escutar, que eu acho que É, você falou sobre isso, né, de uma forma sutil, e isso é muito levado em consideração, e eu até antecipo, então, vocês trabalham não só com 5 sentidos, vocês trabalham é, com 6 sentidos. Esse sexto qual exatamente. é? Vamos explicar aí para o pessoal. É que, na verdade, o que acontece? A gente tem uma pesquisa muito grande em cima de todo o sensorial. Esse é muito, a gente sempre tem uma preocupação muito grande em relação a isso a todos os nossos clientes. Isso é uma ferramenta fundamental no nosso trabalho, porque a gente sabe que a gente tem controle sobre o estímulo e não sobre a percepção. Isso gera uma humildade em entender que um cliente, quando fala eu não gosto disso porque está além do meu limite, você simplesmente aceitar e falar tá bom. Não é que está errado, você não está ofendendo o meu projeto. Eu estou entendendo que o estímulo para você não faz sentido. Uhum. E ok, vamos revisar isso, porque para a gente fazia, para a gente era uma atitude. Então, para você não faz esse sentido, né? Então, Uhum. quando a gente entende o projeto como esse caminho,
a gente também fez uma pesquisa para entender, por exemplo, que existe, a gente precisa codificar muito certo, existe uma diferença entre ver, olhar e enxergar, que é totalmente distinto. Se a gente pensa fisicamente, nosso cérebro é todo compartimentado. A visão é aqui, a audição é lá. E a gente acaba achando que tudo isso são sentidos fragmentados. Né? Mas a gente é mais sinestésico, é mais orgânico do que essa separação. Então, por exemplo, ver é o estímulo propriamente dito. Você vê alguma coisa, é a visão, a capacidade de visualizar alguma coisa. O olhar é quando você já se abre, é a curiosidade da experiência. Eu quero olhar aquilo com uma forma diferente, deixa eu tentar compreender o que isso tem. E o enxergar, ele já é a sabedoria, que não necessariamente você precisa ver. Entendi. Por isso, o enxergar, ele chega muito próximo da sua capacidade de escutar. Que também existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é a nossa capacidade física. O escutar é quando a gente absorve isso dentro da capacidade. Então, por exemplo, tem até uma historinha que fala, ou a mãe chama o filho e fala, Joãozinho, vem pra cá. E ele fala, o que foi, mãe? Ela fala, você não me escutou? Ele fala, não. Você não me ouviu? Ele fala, eu ouvi, eu não escutei. É isso mesmo. Então, existe uma diferença. O escutar é quando você absorve. E para você enxergar alguma coisa, você tem que estar aberto a escutar. Eu acho incrível, e eu vou mostrar para o pessoal aqui as fotos de alguns projetos, gente, que vocês conseguem contar histórias e desnudar os materiais. Há uma transparência muito grande, é o que você falou, tem alma. Quando vocês trabalham com os materiais de demolição, de ferro velho, vocês não procuram mascarar nada. É a verdade que Não. sai. A gente vem carregando muito essa filosofia de que a gente trabalha com a verdade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Seja dentro do estúdio, seja na nossa relação com o cliente, seja no nosso projeto, seja no material. Então, isso talvez seja um defeito ou uma qualidade, sei lá, mas é como a gente sabe fazer. Então, às vezes mesmo E tem perante dado o cliente, certo. E tem dado certo. tem. E às vezes é muito gozado, porque às vezes o cliente chega, às vezes bravo com uma situação. A hora que a gente olha no olho dele e fala a verdade, olha, realmente houve uma falha nossa, nós vamos consertar. Ou houve aqui um erro e fazer o quê? Se desarma de uma maneira quando lida com a verdade, né? E a gente carrega essa filosofia tão forte que a gente acaba impregnando isso no projeto também, né? Que a gente tem muito isso, a verdade dos materiais, a verdade da história. A gente tem uma preocupação muito grande com o processo de envelhecimento do nosso projeto, que é uma forma de verdade. Então, às vezes o cliente fala, por que vocês não usam porcelanato que imita madeira? Porque ele não envelhece. Porque ele não vai criar uma verdade daqui 40, daqui 20 anos, que ele vai estar mais legal do que ele é hoje. Né? O processo, quando a gente não se... E aí entra de novo a questão da imperfeição. Se você não aceita essas mudanças que ocorrem, o processo de envelhecimento, ele estraga. Você tem que, daqui 5 anos, arrancar tudo e jogar fora. Sim. Sim. O projeto que vocês fazem, eles carregam uma temporalidade. Sim, porque ele tem essa preocupação. É para ele envelhecer. A gente já impregna de história, mas abre espaço para que uma nova história se conte. Com essa transparência, com essa verdade, né? A gente abre espaço para que chegue uma nova história, que seja contado do vinho que caiu, do risco que formou no chão. E isso vai fazer parte, vai ficar bonito, né? Eu não tenho a foto aqui, mas eu vi na sua palestra um descascado no teto, em que você escreveu. Aqui foi tem isso daí. No banheiro, é isso? Foi no banheiro. Isso foi uma experiência até minha, um pouco pessoal, porque meu banheiro ele é todo pintado de uma cor única, né? Tubulação, teto, tudo. E começou a descascar aquele teto e cair, formar um buraco no teto. A nossa primeira reação, assim,
Seria ir lá pintar tudo de novo, né? Exatamente. Só que eu já fiquei pensando, falei, putz, vou ter que mudar de banheiro, vou ter que encapar tudo, vou pintar com revólver, vai ser uma novela aqui. E não era o momento que eu tinha esse tempo, daí eu achei um grafite, fui lá e coloquei bem no meio, assim, aqui há a poesia. E isso Sensacional. virou todo mundo que chega em casa, putz, cadê aquela coisa do teto? Deixa eu ver onde é que tá. Virou quase que uma atração turística, né? Marco tanto que eu, 5 anos depois, estou lembrando do teto Essa história. lascado, né? Então, é esse olhar que a gente tenta fazer um convite para os nossos clientes para que eles tenham. E você precisa ver, Janina, às vezes é muito complicado. A gente tem muitas histórias de clientes que chegam e falam, não, mas olha, tá horrível. Ou que nos ligam e falam, nossa, mas tá horrível. A gente vai contar. A gente vai contar a Tem... história da agência. Ah, é. Contar. Mas antes disso, me fala só uma coisa sobre o garimpo de vocês. Ele me fala um pouco do processo. Vocês têm um projeto e vão em busca desse garimpo ou vocês já vão montando um acervo? Como é que acontece? Primeiro que a gente já tem todos os canais, né? A gente tem uma rede de contatos muito grande já pré-estabelecida do que a gente precisa. A gente já sabe mais ou menos qual que são os caminhos para cada um. E isso não só na cidade de São Paulo. A gente tem no interior, Campinas, Sorocaba, vários lugares que é essa rede de conexão nossa. Uhum. A gente, primeiro passo, a gente define muito bem o conceito do projeto, para saber que tipo de garimpo que a gente vai precisar. Uhum. Então, se é eventualmente uma data, ou um estilo, ou um modelo, se é para ser um garimpo mais simples, ou se precisa ser um garimpo mais elegante, mais assinado, enfim. E a partir daí a gente vai procurar. A gente já sabe mais ou menos qual é o tipo de projeto, o que a gente vai. Mas, mesmo dentro do estúdio, às vezes acontece de alguém ir lá e encontrar alguma coisa que é incrível. Então, essa pessoa traz para a gente e compartilha entre todas as outras equipes, né? Que a gente é setorizado por equipes criativas. Mas que há um intercâmbio muito grande. Por exemplo, uma coisa que a gente preza muito, que cada equipe criativa, quando entra num projeto, uma coisa que eu esqueci de falar, a equipe ela fica no processo inteiro do projeto, do começo ao fim. Então a gente não tem, o escritório não é setorizado nesse, um faz interiores, outro faz arquitetura, não. A equipe pegou aquele projeto, ela começa até o final. Até entregar. Você falou que vocês não fazem obra, mas vocês acompanham a obra, porque a obra de vocês Sim. é bem detalhada, né? E a gente não faz só projeto sem esse acompanhamento, porque o processo de acompanhamento, a nossa obra é muito difícil. Parece que não. Ela é muito complicada de ser executada, porque a gente até brinca que existe uma diferença imensa entre o charme do imperfeito e o charme do mal feito. Né? E não pode estar torto, as coisas precisam ser muito bem alinhadas, a tubulação. E é muito difícil fazer o pessoal de obra entender qual é a diferença. Pô, essa parede pode ficar descascada, mas você está implicando com o cano que está torto. Que diferença faz? Pô, mas você está deixando... Porque o processo da imperfeição, ele não é bonito. O processo, ele fica bonito. Coisas assim do tipo de ter obra e a gente falar para o fornecedor e visitar a obra porque vai entregar alguma coisa. Ele fala, não, mas essa obra tem mais 2 meses, não está acabada. Né? E a gente fala, não, está praticamente pronta. Né? Porque a beleza, ela se vem desse conjunto total. Então, é muito difícil fazer com que a equipe... E o nosso projeto, além da nossa equipe, ele é feito da equipe que executa também. Com certeza, De quem faz a obra, né? Então, tem que ter esse acompanhamento. Tem que ter esse acompanhamento e tem que ter um acompanhamento empático. Com a equipe, que não é só ter o acompanhamento, é ter um acompanhamento presente e empático com a realidade dele. Falar, olha, você não está vendo isso? E é muito legal porque isso causa uma transformação de gente que fala assim, olha, eu não acreditava nesse projeto e hoje eu sou apaixonado.
Isso Poxa, é eu estou vendo uma incrível. possibilidade disso na minha casa. Aham. Engenheiros que falavam, que vêm e falam para a gente depois, olha, realmente, quando vocês apresentaram esse projeto, eu achei que estava fadado a virar nada. Aham. E hoje é o que eu mais quero é fazer isso. Eu quero Sensacional. fazer junto com vocês mais coisa, né? Então é muito legal esse processo, né? De Então, vamos, aprendizado. vamos, vamos mostrar, a gente continua falando, mas vamos mostrar um pouco, começando pelos projetos comerciais, que vocês fizeram Vamos lá. vários, assim, emblemáticos em São Paulo. Eu quero começar com a agência AKQA, que eu acho que ela reflete bem esse papo nosso. Vamos lá? Sim, vamos lá. Eu sei também que ela, à primeira vista, o cliente deu uma... Esse projeto foi um que a gente tem Vou achar, história. Esse deixa eu achar. projeto foi bem legal. Então, a KKA foi uma agência de publicidade internacional que veio para o Brasil. Uhum. E eles nos contrataram exatamente para que fizesse um projeto com cara de Brasil. Esse era o briefing deles, que eles queriam uma cara de Brasil e, mais do que tudo, que tivesse uma sensação de casa, que a gente não perdesse essa sensação de casa. Então, Existiu uma casa no lugar. existia uma casa, e era uma casa que não era uma casa com uma arquitetura muito Bacana. forte. Não, não. Era uma casa que tinha uns arcos dentro das portas, umas grades, assim. Não tinha nenhuma arquitetura que fosse de impacto. Mas a gente, desde o começo, decidiu que a gente ia tratar a casa como se fosse um tesouro. A casa, toda a memória que ela poderia deixar. Então, a gente fez todo um projeto. Todas essas paredes em tijolos são paredes originais da casa. E as paredes novas nós fizemos com bloco de concreto. Então, teve todo um projeto estrutural para fazer uma adaptação do que era da casa. E o terceiro andar, esse rooftop que foi construído. Né? Inclusive, nesse rooftop, uma das coisas que é a sensação de casa que eles queriam, a gente fez a cozinha aqui nesse rooftop, que é o mezanino da área de trabalho. Então, lá eles fazem almoço. Então, quando é 11 horas, começa a descer o cheiro da cozinha, que é o que acontece em casa. Então, foi localizada a cozinha de forma estratégica para que o cheiro do almoço estimulasse as pessoas com a sensação de que, sabe, que a mãe está cozinhando, que a avó está cozinhando e que vai chegar o horário do almoço, né? Que aqui, ó, é a área de produção e em cima é o mezanino onde fica toda a cozinha. Ô, Então, Vitor, mas você aí, me ó, aí a contou... cozinha que é com o mezanino. Você me contou que, a princípio, quando você propôs, vocês propuseram, né? Esse patchwork de grade. Né? Foi bem... A gente propôs um patchwork de grades antigas, né, que eram garimpadas, então tinha essa questão do reuso, porque essa fachada a gente precisava que tivesse um controle de insolação, e a gente queria propor esse patchwork de grades de modo que desse toda essa parte técnica, mas que também fizesse essa renda, esse desenho de luz pelo sol, e que isso vai permeando todo o projeto e vai desenhando como se fosse uma grande renda em todo o projeto. No começo, a ideia foi ótima, aprovada. A gente fez um 3D, que o 3D não tinha como representar esse patchwork de grades, porque isso foi garimpar. A gente fez um trabalho de, em cada ferro velho, escolhendo uma a uma, colocando post-it em cada grade que a gente queria que levassem para a obra. E depois chega na obra, a gente teve que fazer uma paginação, modular, tinha que ser por partes, entender como que era a solda de cada uma desses módulos, porque cada um é de um material, como que isso iria se estruturar de forma não aparente, ou seja, é um trabalho técnico muito grande para chegar nesse resultado, né? Que o que um brise qualquer aconteceria, poderia ser um ripado, e isso sairia do projeto e não dessa vivência. Aí fala a importância da nossa presença na obra, mesmo com um projeto mega detalhado e organizado. E daí, num dia, estava na obra, todas essas imperfeições feitas, memória da casa, gradil ainda sem fazer, tudo meio nesse processo da imperfeição que não é tão bonito, e o dono da agência chegou de Londres e viu essas grades todas montadas e paginadas no chão. Ele olhou aquilo, ele falou assim, esqueçam, isso não vai acontecer.
Não vai rolar. Não vai rolar 100% de chance, isso esquece. Foi uma choradeira dentro do estúdio, a gente chorando, a gente desesperado, e a gente apresentando opções, mas tentando convencer que a gente acreditava muito nessa opção. Aham. E daí a gente foi lá conversar com ele, eu e a Vero, e a Ah, gente sentou, tendo uma conversa muito séria com ele, e nós falamos para ele que a gente devia isso para a equipe, que o gradil já estava lá, a estrutura já estava lá e que já estava pago, isso já estava comprado, não tinha o que fazer e que a gente queria ver um módulo pronto e finalizado e que já estava na reta final e que a gente queria instalar um pelo menos. E uhum. ele falou, tá bom, vocês querem, vocês façam, mas eu dou 100% de chance que isso não vai acontecer. Eu falei, tá Não, bom, então vamos ver, toma. vamos ver até onde vai. E a Aham. gente fez uma, finalizou, acabou, pintou tudo. E quando instalou, realmente todo mundo percebeu que era um sucesso. Falou, não, isso aqui é incrível, a luz que forma aqui é maravilhosa, isso Ela aqui é muda ao longo único. do dia, né? Essa luz. Muda, né? Porque a luz vai passando e aquela renda, aquela grade toda vai desenhando, vai criando uma brincadeira. É super poético. E essa grade dá a volta na arquitetura inteira, em todo o Uhum. prédio. Né? Uhum. Uma coisa bem... E daí os diretores mandaram pro dono falando, olha, realmente é incrível, vamos abrir para essa experiência porque é uma coisa nova. Uhum. E quando ele chegou aqui na inauguração, nossa, o cara pulava de alegria, falava, meu, isso aqui é incrível, isso aqui tá espetacular, nós vamos adotar como modelo internacional. Então, Aham. esse processo de abrir para um novo olhar é Uhum. muito gostoso que a gente faz, porque a gente sabe que, de alguma maneira, a pessoa, quando quebra esse gesso interno, ela quebra um gesso para a vida. Sim. Ela começa a desconfiar para outros olhares, né? Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo e Uhum. que pode ter beleza? Será que o É, que a gente está passando nessa pandemia agora não pode ter uma beleza lá no final? é. Né? A gente passa a refletir, né? Você começa a refletir sobre outras posturas de vida, né, Janina? Que podem ter. Com certeza. Vitor, vamos falar rapidamente aqui de outros É, porque projetos está passando o comerciais, tempo, né? porque o tempo está passando, eu estou ficando aflita. Vamos falar Tá. do restaurante Sim, que eu acho que é um marco também. As pessoas conhecem, principalmente as pessoas aqui em Belo Horizonte, gostam. Vamos falar dele. Eu queria falar dele, falar um pouquinho da Natura, da recepção da Natura, que é Tá. incrível o conceito. E vamos começar por esses dois aí. Tá. Vamos lá. Então, esses projetos eu acho que demonstra bem como a gente trabalha o conceito de um projeto. Por exemplo, sim, quando nos chamaram, é um hotel 5 estrelas, renomado em São Paulo, com história, e foi o mesmo processo. A gente chegou no primeiro momento, a gente mergulhou na história do hotel, entendeu que ele foi construído na década de 80 e foi um marco na cidade de São Paulo na década de 80. Então a gente optou por fazer um conceito que fosse todo baseado nessa década. Tanto é que todas as referências que tem presentes no Sim é tudo da década de 80. É ardósia, é latão, é aquele espelho oxidado. Tá vendo Uhum. aí o bar de latão? O piso é todo de ardósia, só que o piso, em vez de fazer um piso de ardósia tradicional, a gente bolou um piso em escama de peixe que ele sai do chão e segue para a parede. Em Então deu uma ardósia. pavimentação, mas é ardósia, que é um Aham, piso barato e um aham. piso que é muito tradicional da década de 80. O Uhum, capitonê, o uhum. veludo verde. Então a gente foi buscando todo Não. o espelho oxidado. Então a gente fez todo um conceito em cima dos anos 80. O Uhum. processo não foi diferente. Quando a gente começou a colocar essas tubulações, colocar tudo, houve um momento em que teve uma reunião aqui, ó, dá para ver bem a samambaia, que é a década de 80, Aham, o é. espelho oxidado, veludo. Você vê que tudo tem um ar meio antigo nesse sentido, né? E atemporal também, Uhum. porque isso se perpetua. E Sim. teve um momento de eles falarem, não, mas vai ficar, isso aqui está ficando parecendo... Uma vez teve o chefe lá que viu e falou, vocês estão fazendo um projeto comunista cubano. Falou, não, vai ficar chique, vai ficar elegante. Não é um projeto cubista cubano, comunista cubano, fica tranquilo. Que... E no final é isso, porque daí no final ele vira um encantamento. Esse projeto, por exemplo, como a vista é muito bonita, o Aham, projeto de luz foi todo feito para ir para o chão, de aham. modo que o vidro não vira espelho. Então, Entendi. quando você chega no projeto,
ele tem todo um horizonte, que você vê o horizonte. Então, a gente passa por um corredor, que a gente fez questão que esse corredor fosse fechado, e quando a pessoa abre, ela tem... Ela Isso se... é entender o projeto como estímulo, Aham. né? Como estímulo sensorial. Já Inclusive, no... tem uma foto do banheiro masculino que a vista é maravilhosa, aquelas Exatamente, janelas. exatamente. O urinol lá, né? A gente usa de uma Exato. maneira... porque imagina, o cara já bebeu 2 gin tônicas, daí vai no banheiro, chega lá de repente, uou, dá É. uma experiência. Outra coisa. Vamos falar da recepção da Natura. Já, por exemplo, a Natura foi a mesma coisa. A gente propôs tirar todo o teto, pintar tudo de uma cor única. Quando tirou o teto, também a gente recebeu, não vai dar certo, o projeto de vocês não vai dar. Então a gente passa muito, a gente já está um pouco acostumado com esse ritmo que acontece. E aí Esse a gente momento, detectou... né? Do cliente dar aquela assustada, até entender o conceito. Entender o conceito. E a gente fez toda uma verificação de que a Natura tinha toda uma linha de produto, uma linha de pensamento, uma linha de vida que a gente acreditava. Então, a gente fez todo o conceito dela em cima dessas linhas e do espelho, que são os 2 pontos fortes que a gente acreditava que a Natura tinha. Então, todas essas cortinas foram desenvolvidas junto com uma empresa e é toda feita de linhas. Então, essas linhas têm o movimento do vento, a gente tem uma projeção em cima dessas linhas, que as pessoas também veem o movimento, entendem que tem, porque tem a linha de pensamento, a linha da vida. Então, a gente sempre se pega num conceito muito bem definido para a construção do projeto. Né? Já no Manioca, do Shopping Iguatemi, esse a gente fez tudo com reuso. Então, todo tijolo é de reuso. O teto, ele tem um espaçamento entre as madeiras, que é uma questão acústica, que foi calculado para que isso não ajudasse acusticamente. Então, a gente sempre se preocupa com o conjunto de todos os estímulos. E tudo aí é feito de reuso. Madeira, tem muito garimpo, porque era a filosofia do restaurante. Não parece que está dentro de um shopping, né? Tanto é que quando a gente fez esse projeto, a gente chamou os proprietários e falou, olha, nós temos um problema. Porque a luz da livraria é muito forte, porque você passa por uma livraria para chegar no restaurante. E a luz que nós estamos pretendendo propor é uma luz que não tem como competir com a luz da livraria. Então, à noite, o seu restaurante vai virar um buraco negro. A pessoa não vai ver, porque você vai ver um buraco, literalmente um buraco negro dentro da livraria. Mas, em compensação, quando a pessoa der um passo e entrar, ela vai ter um choque de encantamento com a nova realidade que a gente está construindo dentro do projeto, com essa nova luz, com tudo, que essa experiência a pessoa não vai esquecer e vai querer voltar. Tudo bem para vocês? Então, isso é entender o projeto como estímulo. Perfeito. Como que isso causa na percepção da pessoa? Ela vai chegar lá e vai entender que aquilo é um outro... E tanto é que as pessoas falam, a grande coisa que você falou, não parece que está no shopping. Não, não parece, de forma alguma. Esse é o mais impactante, né? Eu tenho uma foto aqui dessa. Essa é a padoca. A padoca foi toda pensada para que ela fosse parecer uma casa de sítio. Então, até essa cor da porta meio azul, que isso parece casa de sítio, que é pintada de azul... Você chega lá dentro, as portas garimpadas são todas portas com cara de sítio, que são umas madeiras. Tinha a preocupação de que o cheiro do pão saísse e viesse para fora. Por isso tem essa proximidade, porque também parece casa de sítio, que você chegou e tem o cheiro do pão que está vindo. Então, isso que a gente fala, que nosso processo de criação vai além só da imperfeição, mas entender o projeto como sensorial. A luz... ela, por mais que tenha todos esses elementos, a gente fez uma luz que não deixa de você chegar e você valorizar o produto que tem que ser, que são os pães e os bolos. Então, tem toda uma luz pensada, de modo que o entorno tem pouca luz, mas aonde tem o que tem que ser vendido tem muita luz. Porque você chega, para você ter clareza, não competir a arquitetura, ela não pode ser maior do que o entorno ou do que o produto que você vai vender. Com certeza. Isso vale para tudo. Que nem a gente, quando vai fazer uma casa de campo, a gente se preocupa de que a arquitetura não seja maior que a natureza, porque senão fica pretensiosa, fica wannabe. Sim,
sim, né? com certeza. Ela tem que estar integrada com a natureza, ela tem que ser uma transição, né? Aí é o Brás Esse Tratoria. projeto é a Tratoria, né? Brás, bem Isso. conhecido também, né? Esse a gente já queria com esse estilo fábrica, porque a gente aproveitou que aí era um galpão todo feito com bloco de cimento, bloco cimentício, e a gente quis tirar partido desse bloco, explorando mesmo como se fosse um galpão nova-iorquino, como se fosse uma fábrica, né? Sim. E Foi mesmo, tá vendo? A sensacional. gente deixou todas as estruturas aparentes, explorando mesmo a ideia de fábrica, mas ela tem umas placas acústicas que organizam o som. O piso foi elevado para que a pessoa pudesse ver pela janela todo o entorno, e com isso a gente criou um corredor fino que a pessoa passa e quando ela chega ela tem um encantamento com a escala. A luz foi toda direcionada para o teto para que a pessoa olhasse para cima e criasse um momento de descanso, porque a hora que ela olha, você faz isso para descansar, né? Então tem toda uma intenção associada também nesse projeto. Sim. Ah, aqui tem uma frase que está cortando, mas é muito legal também. Vamos agora falar dos projetos. Nós temos 15 minutos, você acredita? Então, já deu, menina do céu, como passa. Qualquer coisa, a gente encerra e começa outra. Ô, Tá Vitor, bom. você acha que em face a tudo que a gente está vivendo, e eu acho também que já era um movimento que já se insinuava, a relação das pessoas com a casa está mudando? Vai mudar daqui para frente? Eu acho que já vinha esse movimento acontecendo. As pessoas estão muito preocupadas com a... Mas eu acho que o que a gente está passando agora não tem como não pensar, e não só na casa, mas na nossa existência, né, Janina? Eu acho que de forma geral. Porque hoje a gente vive aqui, essa pandemia trouxe duas realidades. Uma realidade em que é confortável, a gente está passando, e uma realidade muito dura também de pessoas que estão sofrendo muito diretamente com... Que nem eu tenho uma amiga que foi levar coisa para uma comunidade, chegou lá, ela falou, não adiantava eu levar uma cesta básica porque a pessoa não tem fogão, não tem gás para fazer a cesta básica, não tem água, né? Então, acho que a gente tem que repensar a nossa existência de maneira geral. E a microescala, sempre é importante você repensar a microescala. Por exemplo, é importante uma pessoa comprar uma escova de dente legal. Porque ela vai da escova de dente, ela vai querer que o banheiro fique legal. Do banheiro, ela vai querer que o apartamento dela fique legal. Do apartamento, ela vai querer que a sala, o prédio fique legal, a rua fique legal. Então, é uma evolução, né? E começando pela casa, eu acho que hoje a gente está entendendo que a casa não é só um abrigo e não é, de novo, ela não pode só atender o olhar. Você não pode fazer uma casa porque ela é bonita e você vai mostrar. E você vai... Ela tem que levar em consideração as nuances da vivência. Tá, mas como que é a sua vivência? Como é seu culto? Como é sua prece? Como é o seu relaxamento? Como que é a sua relação? Você gosta de cozinhar? E eu acho que essa pandemia trouxe muito uma lente de aumento nessa existência, da gente entender que a casa vai além só de um abrigo ou de uma estética. Você não tem para quem mostrar hoje. Mas você está sentindo a falta de ter um espaço onde você pode meditar, onde você pode fazer alguma coisa, né? Sim. E eu acho que a gente vai passar por um processo de mudança. Por isso que eu acho também que esse processo um pouco mais longo, que vai acontecer, também vai fazer, porque se desse um boom e tudo voltasse ao normal, acho que não ficaria tão impregnado. Então, até por entender que é um processo mais longo, eu acho que esse processo vai acontecer de mudança. E, consequentemente, a gente vai entender que nosso entorno também é importante, nossa cidade, porque hoje os espaços estão ficando menores. Então, a casa ela deixa de ser localizada e deixa de ser e passa a ser a praça que você vai, a livraria que você consome, né? Que é tão importante quanto a casa. Sim, muitos espaços compartilhados, né? Estão surgindo Sim. agora essa mentalidade do compartilhamento muito maior. E a gente tem hoje uma noção, a gente vem a minha geração veio de uma geração onde a gente tinha que adquirir coisa, adquirir casa, carro. Tinha E que eu, ter, por exemplo, ter. eu não tenho mais carro, eu já estou questionando a minha casa como existência, entendeu? Porque isso,
Outro dia eu ouvi uma frase e acho muito verdade. O que a gente possui, possui a gente também, Verdade. né? É. Nos possui de muitas maneiras. Então, quando a gente entende isso, às vezes eu olho e falo, nossa, mas eu tenho muita chave. Essas chaves também me prendem, Uhum. né? Ah, sensacional essa analogia. É verdade. Outro dia eu olhei e falei, nossa, eu tenho muita chave. E me incomodou ver aquela quantidade de chave que eu Ah, tenho, ah, né? Eu falei, nossa, tudo isso aqui também. Então, eu acho que esse processo não é só da casa, mas é maior, é da nossa existência, com entendeu? certeza. É mais da gente entender. E a gente entender que a gente não está isolado, porque a hora que você tem uma chave, você fecha. E a gente É. precisa entender que a gente tem todo um outro conjunto que, se não tiver bem, a gente também não vai estar. Sim, sim. Né? Então, eu acho que esse movimento que passa pela casa é muito importante. E passa por um mergulho mesmo dentro de nós, pela essência, pela transparência, pela verdade, né? Pela verdade. E de você realmente. E isso existe um charme tão associado à verdade que vai além da estética, né? Uhum. Que você carrega nos significados. A gente tem um conto aí que é muito isso, né? Mais para frente Olha, aí. nós temos 10 minutos. Então, o que que eu vou sugerir? Eu quero ainda falar de 3 projetos residenciais muito bacanas, gente. São apartamentos e casas sensacionais, com esse mesmo conceito de materiais verdadeiros, esse mesmo conceito da sinestesia. E temos um conto maravilhoso, que foi o conto que me impactou nessa palestra, que me fez ficar com o Estúdio Penha sempre girando e falando quando que eu vou conseguir bater esse papo. Entendeu? Nem tinha live, nem existia live em 2015, mas eu fiquei com isso na cabeça e quando surgiu essa onda Esse de conto lives, desde o início eu tô assim, eu vou chamar o Estúdio Pen, vou chamar o Estúdio Pen. E a coisa até que aconteceu. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou encerrar essa live, porque o Instagram daqui a 9 minutos nos corta. Então, eu encerro e a gente começa novamente. Vitor, é o mesmo processo. Tá. Você entra de novo, pede a solicitação e a gente continua para mostrar os projetos residenciais e brindar, dar de presente para as pessoas que estão nos assistindo esse conto maravilhoso seu. Pode ser? E a gente fala um pouquinho ainda, a gente ainda continua sobre os sentidos aí, Sobre os finalizando um pouco sentidos. sobre os Exatamente. sentidos Isso depois. é Então, ouro. Esse conteúdo que você está passando é ouro. Então vamos daqui lá. a pouco a gente tá junto todo mundo de novo. Todo mundo voltando, hein? Vamos lá. Vamos lá, retomando. Estúdio Pen entrou. Vamos lá, gente. Ei, Norma Catão. Demorei um pouquinho, que eu estava publicando nossa primeira parte no IGTV. Se eu deixasse para depois, o Instagram, todo dia ele muda, entendeu? E eu morro de medo de perder as minhas lives. Então, a hora que acaba, ele mudou. Antes te dava a opção de salvar 24 horas, agora é só IGTV. É uma confusão. Eu acho que eu salvei direitinho. Vamos esperar o pessoal entrar, já está entrando, já tem 42, 43, 44. Vamos, pessoal, porque agora Pessoal voltando. o Que pessoal gostoso. voltando. É uma Que delícia quando gostoso. é Que gostoso gostoso. quando o pessoal se envolve e participa. Infelizmente, não dá para responder todas as perguntas. Eu vejo as perguntas subindo, mas o tempo, gente, é curto e tem tanta coisa para contar que a gente não pode, né, Não, ficar. e acho que assim, né, Janina, a gente também tem um canal de comunicação com Sim, todos vocês aí, através do Instagram, ou a gente procura, como você está vendo, a gente tem uma coisa que a gente não segura, mesmo quando eu dou aula ou quando a gente tem lá do estúdio, a gente não segura conhecimento, porque eu acho que é isso que a gente tem que começar a compartilhar hoje cada vez mais, né? A gente é. ter essa noção de que não é pra gente, é pro Ô, mundo. Vitor, já que você falou isso, eu vou te falar uma coisa que me surpreendeu demais. Quando eu te chamei e falei, ô Vitor, eu gostei da sua palestra lá na Semana Criativa, vamos fazer a live, me mandem um material, tudo. Você me mandou tudo.
Você me mandou tudo. Você me mandou a palestra inteira. Você me mandou o conto inteiro. Você me mandou todas as fotos. Eu falei, gente, esse moço não tem medo de eu me apropriar do material dele? Imagina. Incrível, incrível. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divulga, mais aquilo nos pertence. Não é... Isso é uma coisa que... E vou dizer, Janina, eu assumo para você, isso foi um aprendizado, porque não é da minha geração, né? Não foi assim que eu aprendi, né? E nesse sentido, a Verônica, que é minha sócia, ela trouxe muito esse olhar, ela veio muito com esse questionamento, sabe? Do grupo, aí entra o que realmente uma parceria faz com que as coisas aconteçam, né? E que vai além só do resultado, e o resultado, essas diferenças, tudo faz com que a gente chegue no melhor, né? Porque às vezes eu faço uma coisa, mostro para ela, ela faz uma coisa, mostra para mim, e a gente fica, não, mas aqui acho que ainda não tá bom, isso aqui ainda tem que fazer. Então, como é importante, daí a gente vê realmente que é só assim que a gente vai para frente, e é compartilhando, é passando conhecimento. Às vezes as pessoas falam, mas vocês contam tudo como vocês fazem o projeto, que vocês levam em consideração. Tá, porque o mundo vai ficar melhor. A gente vai ter projeto mais sensível. As pessoas vão entender, ter pré-requisito de entender como que o projeto acontece, entendeu? Tudo fica diferente, né? O mundo melhora. Se a gente puder fazer isso, tá ajudando um pouquinho. Com certeza, Quero ter a oportunidade de fazer, sei lá, um outro evento em que a Verônica esteja presente. Eu achei a Verônica com cara de menina, entendeu? Ela tem, mesmo. Todo mundo acha que é uma recém-formada. Mas ela tá bem. Ela tem que passar, inclusive, o segredo. Quando ela tiver assim ao vivo, além da arquitetura, ela conta um pouco o que é esse segredo, porque às vezes eu com barba branca, todo assim, daí chega ela assim com a cara de menininho, o povo fica assim, nossa, mas é isso mesmo? Não, calma aí, né? A minha barba envelhece um pouco e ela com a carinha dela de menina. Não, mas você vê, ela veio depois do mestrado e já está há 11 anos. Eu não vou ser indelicado de ficar falando idade, mas... Lógico, não, com certeza. Mas é uma junto. fórmula que ela usa que depois ela vai passar pra gente. Mas então, vamos falar... Ela mesmo até colocou, é paixão pelo que faz. Eu acho que é isso mesmo, que ela está acompanhando. Eu acho que a fórmula dela é a paixão, viu, Celina? Sensacional. Ela é apaixonada. Olha lá, ela falou, pode falar. Pode falar. Então, Vitor, vamos falar um pouco das casas, dos apartamentos que vocês fazem. Eu tô com umas fotos aqui, não sei se vou colocar em ordem, então eu te peço que me ajude. Deixa eu achar aqui, tá um problema. Sem óculos eu não enxergo. Bem-vindo ao clube. Assim, de óculos eu enxergo daqui. De perto eu não enxergo. Não, eu já não enxergo nada. Às vezes eu tiro o óculos para ver, eu acho que é importante às vezes ver embaçado. É gostoso. É verdade. Às vezes é bom. Às vezes eu falo assim, deixa eu ver um pouquinho embaçado, que eu tô vendo tudo muito nítido. Muito nítido. É um nítido. exercício também, né? Tirar... A gente acostuma, eu pelo menos, acostumo muito com a lente, com um requadro na visão, né? E às vezes eu tiro e exercito olhar sem o requadro e olhar sem o foco. Tem uma passagem do Hermeto Pascoal, que naquele Janela da Alma, que ele fala, que só colocar que entra um pouco no nosso conceito, e ele fala que ele tem aquele problema de visão, né? Que ele não enxerga, ele tem uma... E que às vezes que ele adora viajar de ônibus, porque ele vê aquelas luzes passando, e aquilo é uma coisa linda para ele, porque é uma coisa que dá quase um êxtase, e as pessoas acham que ele não está vendo, enxergando menos que ele. Entendi. E que aí entra de novo aquele conceito do enxergar. O enxergar vai além da visão. O enxergar, ele tá, não necessariamente é o que você vê, mas você pode enxergar sem ver, né? Então, esse é o ponto que as pessoas têm que entender, que a gente tem que se estimular sensorialmente para ter essa evolução desses estágios, para a pessoa conseguir, né, evoluir com isso, né? Sim, sim. Pois é. Eu preciso de acostumar a ver um pouco borrado.
De longe eu não enxergo sem óculos. De perto eu tenho que tirar os óculos. Então eu fico assim o tempo inteiro, entendeu? É um problema. Vamos falar desse aqui primeiro. Esse é qual? É o Simpatia? Não, esse é o Biase. É o Biase. Esse é o Então, Biase. na sequência aqui. É um projeto que a gente fez para um apartamento. Esse daí o cliente quis que colocasse o nome dele. É o nome dele, é um apartamento bem masculino. E esse projeto teve todo também o mesmo processo. Que a gente, essas portas pantográficas que tem na sala, é super legal, porque a gente integrou a varanda da sala com esse projeto, mas ele tinha cachorro. E ele queria que o cachorro ficasse separado. Então, a gente bolou essas portas pantográficas que fecham a varanda e permite que o cachorro fique do lado de fora sem entrar na casa. Olha, sensacional. E a hora que você abre, a gente tem 100% de abertura dessa porta pantográfica que integra com a sala de jantar, que foi usado como a varanda, né? Esse projeto também, a gente teve uma certa dificuldade, o cliente não achou que não ia conviver com a laje. A gente passou isso para ele, ele aceitou. E daí ele a coisa que ele mais ama hoje é as imperfeições que tem na laje. Então, esse é o X da coisa. Quando você descobre beleza em alguma coisa que você não via, aquilo passa a ser quase que um símbolo para você, né? De carregar como um orgulho. E é muito legal. E a gente entende muito o perfil, por exemplo, esse é um projeto masculino, que ele tinha uma coleção de toy, ele queria as cores, a gente respeita muito, o que fazia sentido para ele, se podia ser... Ele queria um apartamento mais escuro, que tivesse... Aqui a gente fez a sala de jantar, a mesma coisa, ele tem uma vista bonita para a varanda, então a gente fez um projeto de luz. É uma varanda? É uma varanda, era uma varanda e a gente fez a cozinha gourmet integrada com a varanda no que seria churrasqueira. E daí também é um projeto de luz que vai todo para o chão, para que quando você esteja na varanda, até mesmo as luzes da mesa de jantar, você pode ver que ela é toda direcionada para a mesa de jantar. Lindo. De modo que ele tivesse toda essa conexão com o entorno sensorial, mesmo com as luzes acesas, né? Então é um projeto urbano, mas com todo esse aconchego, com todo esse apelo com que a gente leva em consideração lá para o cliente. Ô, Vitor, essa questão de iluminação, você falou, e você sabe o seguinte, eu já escrevi sobre isso, porque eu já vivi isso. Às vezes você chega num lugar, um restaurante lindo, por exemplo, e não se sente bem, e não sabe falar o que não está bem. E às vezes é a iluminação, que não é legal, machuca os olhos, às vezes é a acústica de restaurante. É um problema. Horrível, horrível. Você sai cansado. E você não sabe, por exemplo, luz, as pessoas que nem... Quando a gente pensa, a gente setoriza muito as áreas, né, do projeto. Então, o projeto é setorizado com o que é de destaque, o que é funcional, o que é... A gente primeiro faz uma setorização do projeto, ilumina primeiro tudo que é de destaque, depois o que é funcional, para depois entender a necessidade de uma luz ambiente. Então, tem todo um pensamento associado no projeto, né, para que ele tenha um bom resultado. E a gente lembra que nem quando a gente vai afinar um projeto de luz, a gente chega no projeto, sei lá, 7 horas da noite e sai 4 horas da manhã, conforme o projeto. Afinando não, essa luz é para cá, essa luz é para cá. Não, e aqui, pegou no olho, daí afina uma luz, vai, nossa, aqui tá dando um pouquinho no olho, porque não tem coisa mais desagradável. A gente brinca que o que tem que ser iluminado não é o cliente. Não é. E o cliente fica feio, porque principalmente uma mulher, se ela tá toda maquiada, ela entra embaixo de uma luz que é direcionada, aqui forma uma sombra, aqui forma uma sombra, aqui forma uma sombra, perde toda a beleza. Tudo acaba, exatamente. Acaba a ruga aqui, eu vejo o mesmo homem que vai, o óculos fica, eu vejo quando eu vou de óculos, eu não consigo ficar num lugar que não tem... E esse entrar na luz e sair da luz, entrar na luz e sair da luz, causa um fechamento da retina, ela fica abrindo e fechando, é como se você estivesse fazendo uma musculação durante o jantar. Que acaba cansando, né? Acaba cansando, você sai de lá, você não fala. E na noite você tá arrasado e não sabe por quê.
né? Não é que você fala, ah, não, minha retina ficou abrindo e fechando e Não, eu não consegui. Não. Você sai de lá, você fala assim, não, não é é, o não me senti que eu saí bem. de lá não funcionou, não É, funcionou. é, Acústica, nossa, e fora que o espaço é som. E a uhum, acústica tem a ver diretamente com a qualidade do espaço. Por exemplo, você não pode ter um espaço que tem um ticket médio super alto num restaurante e não ter uma acústica que induza esse ticket médio. é, as pessoas não percebem Não isso. percebem, não É, percebem, não é, percebem. Você não pode ter uma acústica em que não seja condizente com o que você está pagando, porque é isso, entendeu? é, Você tem que ter um pensamento ali. Você tem que conversar mais baixo. Você não está lá para gritar, você não está lá para se cansar, você está lá para degustar alguma coisa, né? Então, às vezes a gente pergunta, mas quanto que é? Qual que é o perfil do seu cliente? Como você quer que ele sinta? É diferente, talvez, de uma cervejaria, é diferente de uma hamburgueria uhum, ou um restaurante mais sofisticado. Então você tem que ir balanceando o nível de acústica que acontece pelo uso, né? sim, sim. Vamos para um outro apartamento. Ah, esse é o Esse é- Simpatia, que não é porque ele é simpático, mas é porque a rua chama Rua Simpatia. Ah, pois é, como é que vocês batizam os projetos? Porque tem nomes ótimos. Sim, Esse mas simpatia a gente mesmo. pega às vezes a região, pega o nome de um espírito que tinha, que nem tem o apartamento do conto, é o apartamento Ginga, porque a gente acha que ele tinha essa personalidade de Aham, uma nova, uma coisa meio brasileira. aham. E esse é Simpatia, porque fica na rua Simpatia, mas todo mundo associa, fala realmente o apartamento é É simpático. simpático. Aham, Às vezes é o sobrenome, então a gente varia, a gente tenta ser um pouco criativo também e variar um pouco essa concepção. Mas esse aham, projeto, por exemplo, o nosso conceito foi muito à luz natural. Por exemplo, você uhum, vê que ele é um apartamento comprido e que tinha. Na verdade, ele é, apesar de ser apartamento, ele é no térreo, então ele tinha esse jardim que era do apartamento, que está lá no fundo. uhum, E você entrava por aqui, era um apartamento totalmente comprido e aqui era muito escuro. E uhum. o setor dos quartos é nessa área que tinha um corredor que você passava e vinha para os quartos à direita. Então, o que a gente optou? A gente criou esse caixilho metálico que separa os quartos da sala, que a Uhum. gente consegue ter toda essa luz natural que vem do lado de fora. Lógico que é com vidro trabalhado, evitando, e por dentro tem persianas, rolôs, que consegue ter uma privacidade dessa área. Aham, Mas a gente conseguiu toda essa luz natural sim, na sim, sala de estar. Então, esse projeto, nosso conceito básico foi a luz natural. E tirar para o partido, lógico. Daí entrou, você está vendo ali, ó, descida de água, tem um tubo que é uma descida de água pluvial, que ele passa sim. pela sala e tá ok. Porque também Os esses são as tubos são todos imperfeições, aparentes, né? todos aparentes. E nesse caso, inclusive de hidráulica e elétrica. E a gente lá no estúdio, Janina, a gente desenha cada um desses tubos. É mesmo. Que Cada um. trabalhei. Tudo, é uma trabalheira, menino, que você não tem. Então a gente precisa ter todos os projetos técnicos, que eles Aham, enviam para a gente os projetos técnicos para a gente entender o que eles vão precisar de tubulação. uhum. E a gente, com o AutoCAD, a gente desenha cada uma Dos desses tubos. tubos, tudo, todo o caminho de tubulação. E cada coisinha dessa que acontece, a gente tem a nossa presença em obra, se aparece, reforma sempre é uma caixinha de surpresa, né? É, é. Então, cada coisinha dessa, a gente vai Vocês fazem a compatibilização de todos os projetos. todos os projetos técnicos. Seja Uhum. na reforma, seja na arquitetura, então, de ar-condicionado, sistema de som, TI, hidráulica, elétrica, estrutura, tudo. Uhum. E já Uhum. chegou, assim, de projeto nosso, ter 3 estruturais, Não, né? Que esse é tinha ótimo. protendido hidráulica, protendido concreto e metálico. Aham. Então, Nesse apartamento, ô, Vitor, os ambientes, a área social é toda integrada, cozinha, tem essa varanda, a a cozinha era sala. para o fundo, então a gente trouxe essa cozinha também integrada com a varanda, então essa cozinha veio para frente, né? Uhum. Então a gente reposicionou toda a situação do quarto, porque a cozinha era logo lá na entrada, no fundo, Uhum. e de modo que a cozinha também permite que ela vire uma cozinha integrada. Quando abre todas essas portas, pode ter na varanda aqui,
tem uma mesa que a pessoa está comprando. O fogão ficou de ilha, então Tá permite um convívio maior, né? Uhum. Muito legal isso. Todo integrado. E aí a gente fez uma casa, era para um jovem casal. Então, você vê que ele tem uma leveza. A gente transformou tudo numa cor só, para que exatamente a luz natural refletisse de forma mais homogênea e tirasse. Porque, por exemplo, se a gente fizesse um apartamento escuro como é o Biase, a gente não potencializaria a luz natural, Sim. que era muito, muito forte, né? Uhum. Essa foto aqui ainda é dele, não? Esse é outro. Esse é dele ainda. É Não, esse é dele? dele ainda. É o castilho ali que é a divisão. É. Esse castilho que você disse que deixa transparecer, passar a luz. Tá vendo? Ele passa por toda, foi demolido tudo, de modo que ele transparece tudo e conecta a sala com a área dos quartos que é para cá. Aham. É. Esse ainda é Sensacional. ele. Isso. A cozinha toda integrada. Você vê que a cozinha tem o mesmo alinhamento da mesa da sala de jantar, então também dá uma sensação de continuidade, né? Sim. E de amplitude, né? A coisa vai. Fica uma coisa só. A coisa vai. Né? Exatamente. Muito bacana. Esse aqui já é outro. Não, é ele também. É ele Esse que é a também? cozinha que dá lá para a varanda. Aham. É que tem bastante material aí que a gente mudou, né? Agora tem os banheiros aqui. Tem um. Tá vendo? Banheira. Então, em algumas áreas tem esse vidro que é o aramado, Aham. em que ele permite passar a luz, mas não permite o visual, né? É. Então, nos banheiros, Mas algumas áreas é que esse vidro garante uma aramado privacidade, né? dá privacidade para o uso. Privacidade, Esse é Aí, lindo. olha, as tubulações que são todas desenhadas, todas. Uhum. Aí, tudo. Cada detalhe é pensado. É impressionante. É um bando de gente louca lá, viu, Janina? É um bando de Tô doido. achando que é um bando de loucos, malucos. É um bando de louco. Uma vez Mas perguntaram numa palestra, você vem falar aqui de perfeição, mas a gente olha, chega num projeto de vocês, a gente vê tudo retinho, tudo bem feito e fica pensando que mente doentia fez isso, né? Daí a gente fica falando, não, que existe a diferença. O cuidado são... Esse é o cuidado que se tem, né? Essa é a diferença. Sim. Esse é todo ele ainda. Aham. O banheiro, que fica no canto. Tem mais foto dele aqui. Esse Isso. sofá delicioso. Ampliou todo o ambiente, fica tudo integrado. Tem uma foto aqui bem interessante. Não, é essa aí. Essa aqui, ó. Um detalhe. Aí mostra bem a quantidade de tubo que é. Imagina isso saindo da caixa de força, pensando todos os caminhos, para onde vão. É muito. E tudo isso é pensado. A gente tem que saber todas essas informações, porque é todo ele. E daí ele vira parte do conceito, né? Ele é o conceito, né? Sim. E dessa forma, eu imagino, eu não sou da sua área, né, de arquitetura, apesar de escrever sobre arquitetura, eu sou jornalista. E isso fica muito mais fácil para dar manutenção no imóvel, não fica, não? Sim, total. E fora que assim, né? O reuso. Futuramente, se um dia for demolir isso, a quantidade de entulho que sai, primeiro que todo esse material é reaproveitado, é reutilizável. É material que permite a reciclagem. Esses tubos, tudo. E a manutenção, se dá um problema, facilita. Se quiser colocar uma nova tecnologia, um sistema de som que é inovador, você não precisa sair quebrando toda a sua casa. Você coloca um novo sistema de som e tá ok. Ou um novo sistema de segurança que você queira. É tudo mais simples, né? Um Isso novo é equipamento. né? Então, isso também. Isso que é, exatamente. E Sustentabilidade. fora, se você for fazer uma reforma, nem tudo isso é entulho. Né? O próprio ladrilho hidráulico é feito de material de reuso. Hoje eles estão fazendo ladrilho hidráulico, pegando ladrilho hidráulico antigo, compactando, moendo e fazendo novo. Então não é só cimento que vai, tudo isso é muito... A gente tem essa preocupação. A madeira, muitas vezes a gente reaproveita, ou pega madeira de reuso, tijolo de reuso, deixa as coisas aparentes, que a gente usa menos tinta, usa menos forro de gesso.
né? A gente tem essa É preocupação toda uma linha, um de processo que pensamento. às vezes a gente nem pensa, mas que Não se você pensa. vai olhando, você vai vendo que um está ligado ao outro, né? Que gera economia aqui por causa disso, por causa disso. Sensacional. E tem que pensar esse pensamento mais. Ontem mesmo a gente foi visitar a casa de um cliente e a gente chegou pro proprietário, a casa estava reformada. Para a gente, teria que demolir tudo, né? Uhum. Daí a gente mesmo falou para ele, falou, olha, não, deixa essa casa para alguém que ache valor nisso. Por que você vai comprar, reformar 600 metros, construir mais 150, porque a casa não se adapta ao seu uso. Você vai ficar Uhum. com 800, vamos construir uma casa de 400, incrível. Legal. Bacana Entendeu? Em demais. vez de gerar esse monte de entulho, fazer... E daí, isso que eu falo, quando a gente dá essa verdade, talvez fazer uma casa de 800 para a gente fosse mais Fosse mais negócio, sei lá. vantajoso. É. Mas não é, pra gente não é, a gente não quer fazer isso, a gente não quer falar a verdade. A verdade é, vamos fazer uma casa menor e que seja mais bem pensada, do que Uhum. tentar adaptar essa, que você vai gerar esse monte de entulho, porque nós Uhum. vamos ter que tirar tudo isso. Onde vai esse entulho? Para quem que vai? Uhum. Vai ter alguém que vai gostar dessa casa. Deixa para essa pessoa, entendeu? Deixa, vamos começar outra história, né? E por falar Claro. em história, Vamos começar vamos outra contar. história. Essa é uma casa que as pessoas perguntam muito sobre como a gente faz do zero. E essa casa foi uma casa construída, né? Porque as pessoas falam, vocês falam muito de reuso. Conde deu? Conde Deu, que é o nome da rua também. Ah, Que fica tá. na rua Conde Deu. Essa foi do Então, zero. Essa essa casa foi foi do do zero. zero. Isso, então a gente fez toda uma arquitetura e aí você vê, por exemplo, olha aqui, esse gradil aqui que vai na escada, tudo isso foi garimpado. Então a gente também faz garimpo para impregnar na construção. Essas passarelas, a casa, ela é toda aberta para o externo, porque a área de serviço, a gente criou um módulo na frente da casa, de modo que toda a área social ela ficasse toda aberta para todo o entorno verde. Então você chega na casa, você não sabe direito onde são as fronteiras, de Uhum. dentro e fora da casa, porque o Ah, tempo todo você está com esse apelo e esse olhar que atravessa a casa e chega até o fundo. A gente sempre explora muito essa questão do olhar atravessando a arquitetura sim. e permitindo Varrendo, né? esse distanciamento, né? Porque isso é Aham. super importante. A pessoa Uhum. ela chegar, quando ela tem um olhar à distância, sensorialmente, tudo pertence à arquitetura, Uhum. Uhum. né? Porque o olhar vai longe. Sim. E ó, aí, como é que fica? Tá vendo? Esse é o acesso para os quartos, que dá para as passarelas. A gente procura relocar de modo que esses painéis laterais respirem, fiquem abertos e a luz natural entrando também, porque também, tendo luz natural em tudo, a gente acende menos luz artificial, Precisa menos luz, com certeza. precisa de menos luz. Então, é todo um conjunto de pensamento para que tudo funcione, né? Por Aham. exemplo, a gente vai fazer uma cozinha, procura fazer a cozinha com que ela seja integrada, eventualmente que tenha um fácil acesso à área de lazer. Aqui, ó, você está vendo, você abre aqui tudo, você não sabe onde é dentro e fora. É uma coisa única. Tudo é arquitetura. Uhum. A, Uhum. a, a, a construção ela é menor, mas a arquitetura é na casa toda, né? Uhum. É o terreno inteiro. Sim. Essa é a parte de estar, que também abre. Você tá vendo? Você não sabe direito se é uma varanda ou se é a sala de estar, mas quando ela está fechada, Aham. permite com que seja uma sala de estar, mas ela aberta, ela integra totalmente o, Sensacional. Muito o bonito. espaço, né? Eu tô Aí, doida para chegar no banheiro. esse banheiro é Não, cenográfico. mas deixa eu ir mostrando a casa até a gente chegar ao banheiro. As Ó, tem um tubulações, mineiro a ali, né? história. Tem um mineiro ali, Amilcar de Castro. Então, isso daí tudo são. A gente respeita muito o acervo do cliente. Uma das primeiras coisas que a gente pergunta, o que você tem para trazer? Por pior que seja, por pior que a gente olhe uma coisa e fale, ai meu Deus, como é que a gente vai usar isso? Mas a gente fala, vamos dar um jeito de ficar Aham, incrível, aham. porque é assim que a casa vai criar alma, né? Então Não eles olha têm. com preconceito, né? Para a Não, história do cliente. não, não É, adianta. E é. quanto mais você respeita, mais é impressionante como aquilo cresce, né? Aham. Dentro do olhar, dentro do... Tá vendo? Essa cozinha toda integrada lá com o externo, de modo que também quando ela abre, ela fica toda uma coisa só.
agradabilíssima. Essa casa é muito agradável, muito boa. É. Aí são as janelas dos banheiros, esses janelões aqui, Aham. né? E dos quartos também, que é da parte de cima tem uns janelões assim que são imensos. Aqui é um pedacinho de fora. Isso de fora, né? A Aqui é passarela, a que dá passarela. lá na frente é o quarto de brincar das crianças, que fica lá na frente, que tem um ateliê. Esse é o Aham. quarto do casal, com esse janelão também aí de frente, que não estabelece muitas fronteiras, né? Uhum. Ah, chegamos. Esse é o famoso banheiro. O banheiro. É É, que é quase impressionante. é uma Esse sala de banho, imaginário né? é uma sala de banho É uma e uma sala de sala de banho. banho contemporânea feita do zero. É impressionante. É feita do zero. Isso daí a gente construiu todo com esse ladrilho hidráulico verde nas paredes, mas tem, tá vendo os espelhos que são de garimpo, cada Uhum. detalhe, a bancada de concreto, cada linha é pensada. Você vê que o box fica exatamente na altura da linha da onde termina o caixilho, onde termina o ladrilho hidráulico, e essa mesma linha é seguida pela modulação do caixilho, que foi feito um estudo de modulação para até que essa linha embaixo ficasse com vidro jateado, e em cima essa conexão com o céu, com a árvore do entorno, que você pode tomar um banho e ter esse contato com o entorno. Então a gente pensa muito em como vai ser a experiência, né? Quando Uhum. a gente traz essa memória dos garimpos, isso também fica individual. O cliente ajuda a gente a escolher, então ele faz parte da história de cada uma desses, porque muitas vezes a gente até brinca, né, que os arquitetos levam os clientes a tomar champanhe na Gabriel e onde a gente leva tem que passar off para não pegar dengue. A gente fala para o cliente, leva off, leva repel, que lá é perigoso, você vai pegar Ah, dengue, sabe? Então, eles fazem muito parte do processo, eles se sentem participantes do processo. Isso uhum. impregna o projeto de uma maneira que é o resultado que a gente atinge, porque não é só o projeto. Uhum. Uhum. Então, você vê que o processo ele acontece desde a nossa relação interna, de ter uma qualidade na relação interna. Essa relação se impregna num projeto de qualidade e de boa vontade. Já teve vezes, Janina, eu falo isso com orgulho, porque eu estava chegando no Uruguai 2 horas da manhã, o pessoal do estúdio me mandando coisa que estava atualizando as últimas apresentações para o Uhum. hotel, Uhum. sabe? O pessoal com boa vontade, o pessoal que se... Cada um que participa lá do estúdio tem toda se sente parte de um processo, se sente parte de alguma coisa que está sendo construída. Tem A essa equipe sensação de pertencimento que todo ser pertencimento, humano exatamente. precisa A ter. equipe que executa, a Vero, ela fica mais em contato com a obra e com o dia a dia do que eu, e eu acho que nesse sentido ela tem uma habilidade muito grande, ela contagia toda a equipe na execução. Uhum. Sabe, ela tem um olhar, assim, ela é uma pessoa que ela coordena todos esses projetos de uma forma incrível, mas ela consegue criar essa harmonização. O cliente, ele sente participando do projeto. Uhum. E Ele, é muito ele importante é isso. muito importante. E respeitando, por exemplo, se é um projeto comercial, a gente põe, escuta todas as vozes que também determinam o que é o branding, que é o chefe que está fazendo, que é o que... Tudo é intencional, tudo tem um porquê. Uhum. Nada é jogado, né? Não, E isso é muito sensacional. legal. E daí esse processo todo faz com que o projeto crie alma. Alma. Que é o que as pessoas perguntam, falam É assim, mas da onde vem a alma? A alma não vem só do projeto, vem do processo, do né? processo, ela vem do antes, né? Vem do antes, vem desse respeito em todo o caminho, de cada energia que o cara que vai fazer um parafuso, ele tem que fazer sentindo que aquilo é dele, de alguma Muito legal. maneira, É. né? O cara que vai afinar lá a luz com a gente pergunta o olhar dele, mas o que você acha? Você entendeu? Ó, porque vai Uhum. precisar disso. É quase uma educação, né? Ah, Que aham. daí todo mundo vai ficando impregnado. É Todo muito mundo vai, legal. vai se sentindo meio dono, né? Assim, meio pai. Total, Pai do total, muito total. legal isso. Vitor, vamos para o
conto? Vamos, que esse conto, deixa eu só dar um Tá, dá paralelo aí para quem está nos Aham. ouvindo. É um conto que dá muito sobre a questão, é um conto que chama Belezas Imperfeitas, que fala muito sobre esse novo olhar. Então O que vamos é lá. esse novo olhar, né? Então vamos lá. Projeto, vamos. Nasci Vamos nos lá. anos 60. Maiores detalhes seriam delicadeza para uma dama de minha época. Nasci esguia, de pernas finas, uma alma feminina e frágil, mas com a força do aço masculino, o design da nova mulher. A revolução do sutiã, representada pelas minhas vestimentas de vinil cor de laranja, com linhas expressivas e livres em tons de preto e dourado. Nascia sob o signo da liberdade, com ascendente em praticidade e a lua em revolução. Sim, sou uma cadeira da década de 60. Hoje em dia, me chamam cadeira tipo casa de vó. Acho um elogio, pois acabei sendo apenas dela mesmo. E quando ela se foi, perdi o meu valor também. Mas pode-se dizer que fui de fases. Tive meu tempo áureo, representava todo um novo pensamento em estilo de vida. Nascia com o compromisso de driblar a idade. O plástico, minha melhor proteção, manteria minha pele lisa e inabalável. O tempo não tinha o que fazer. Minha leveza, minha praticidade de manutenção, o design simples e industrial da nova era, tudo era a liberdade da dona de casa para outros afazeres. Alguns não muito distantes do formato antigo de uma boa esposa, mas era a promessa de um modelo de liberdade e felicidade de uma nova era igualitária. Foi um lindo sonho, mas como tudo na vida se move, este modelo também se transformou e junto com isso as marcas dessa transformação também vieram em mim. Passei do jantar para o almoço, do almoço para a lavanderia, até que cheguei ao depósito onde fui esquecida. Meu vinil rasgou ainda mais, expondo minhas camadas e mantas internas. Já não consegui oferecer meu colo com o mesmo conforto idealizado. Minhas pernas foram criando marcas da umidade de minhas emoções e a ferrugem me enfraqueceu. Fui envelhecendo. Memórias acabam no depósito e, no fim, amontoados em alguma loja de móveis usados. Nostalgia é uma palavra em desuso. Cheguei ao fundo do posto. Era vista como lixo. Um dia, já na rua esperando meu trágico fim, um raio de luz banhava minha pele quando coincidiu com o olhar curioso de alguém que buscava poesia e beleza. Um olhar de turista que mapeava todo o conjunto. E fui selecionada sem saber o porquê. Mas ainda acho que aquele raio de sol ajudou. Ouvia no caminho a minha nova história, de minha nova casa. Comecei a escutar os detalhes de meu futuro. Estava esperançosa. Com certeza iria passar por alguma cirurgia revitalizadora. Pernas sem as marcas do tempo, nova tinta, já sonhava com meu novo estofado. Seria algo delicado e aí sim voltaria a ser uma joia, uma nova vida. Foi quando, no meio dos meus sonhos, fui surpreendida pela notícia que seria mantida intacta. Minhas cicatrizes seriam mantidas e deixadas. Nada seria feito ao meu respeito. Naquele momento, meu mundo caiu. Em minhas condições, só me restaria algum canto decadente em que seria usada até minhas últimas forças e então aí sim seria meu fim definitivo, sendo vendida apenas pelo peso do meu esqueleto em aço. Me faltaram olhos para as lágrimas daquele momento e com isso só fortaleceu minha ferrugem. Cheguei num lugar estranho, onde via peças semelhantes a mim, peças marcadas pelo tempo, mas não estavam tristes, pareciam orgulhosas de sua posição. Minha estranheza foi quando fui colocada em destaque na mesa de jantar. Não era o canto de alguma oficina bagunçada, era a mesa de jantar. Percebi que não era um lugar comum. Tubos percorriam os tetos, paredes expunham suas marcas e memórias que se integravam ao acervo histórico de meu novo dono. Uma relação de luz e sombra, mais sombras do que luz, mas luz o suficiente para dar contraste e brilho aos pontos que contavam suas histórias. Um significado iluminado que era sussurrado de forma silenciosa nos ouvidos e olhares curiosos. Uma beleza construída pelo caminho do equilíbrio dos opostos, um orgulho de cada cicatriz que conta uma história. De repente, vi nascer em mim uma autoestima nunca antes notada. Me vi numa orquestra de histórias que flutuavam pelo espaço da casa. Esse cheiro de memória pairava no ar. Hoje em dia, esse espírito já formou pessoas das mais variadas classes e níveis de conhecimento em nossa escola do olhar. Outro dia, minha osteoporose fragilizou e trincou uma de minhas pernas. Precisei de um pino. A assistente do meu dono me carregou cuidadosamente até o serralheiro e, ao chegarmos lá, a ofensa foi imensa. Ele disse: "Por que quer consertar isso? Já é lixo." Estava presa ao silêncio, mas, para minha sorte, a assistente respondeu: "Respeita ela.
Ela é a cadeira da mesa de jantar do meu patrão. Sem mais opinião, se restringiu a executar minha cura sem questionamentos. Ao ser trazida de volta ao meu local pelas mãos carinhosas da assistente, pude presenciar com orgulho a compreensão de nossa filosofia. Ao encontrar com meu dono, a assistente disse: "Você acredita que o serralheiro queria jogar fora sua cadeira?" Disse com espanto. Parou, silenciou com a habilidade de quem não possui conhecimento, mas carrega sabedoria, e disse: nem dá para culpar ele. Se fosse vista no lixo, ninguém diria que vem de um dos apartamentos mais descolados do bairro. Refletiu um pouco mais e continuou: como é importante a gente não acreditar até no que a gente vê. Concluiu com a certeza de ter se livrado da ditadura do olhar. Naquele momento, eu entendi que a beleza está além do que se vê, mas numa forma de comunicação silenciosa que carregamos o significado de nossas marcas. Beleza é som, é pele, é cheiro, o conjunto de todos os sentidos. Beleza arrepia. Nossa história está ajudando a novos olhares na vida. Olhares leves, craquelados da verdade, olhares poéticos. Me mantenho firme na missão de despertar olhares curiosos. Agora sou cheia de empáfia, mas com a humildade de quem aprendeu pelo avesso a se orgulhar da própria história e memória. Sou uma beleza imperfeita. Maravilhoso! Isso é simplesmente, Vitor, maravilhoso. Eu tenho É um certeza ponto... que todo mundo assim, se emocionou. Todo mundo que ouve isso se emociona. Porque é um pouco essa questão do olhar, né, Janina? Tem um olhar que vai além só dos olhos, enxergar o que está por trás. E tem um olhar muito generoso também com as coisas. um olhar generoso, de empatia, né? Que é o que a gente procura desenvolver muito, esse respeitar a história. É muito mais bonito você ter o respeito pela história, trazer esse novo... De novo, não é o que é beleza, é o que é belo, né? O belo, ele vem impregnado de significado, ele vem com outra atitude. A beleza vai além do que você vê. Hoje a gente é muito tomado pelas imagens, né? De maneira geral. A imagem, ela... Tanto é que você coloca uma pessoa na cadeia, se você fala, eu vi. Sim. A visão, ela é dominante na nossa realidade. Seja fisicamente, a visão, ela tem no cérebro, ela ocupa boa parte da nossa fisicamente, mas ela também é tratada hoje em dia mais do que nunca. Antigamente, a visão não era tão importante como é hoje. O sentido master era a audição, por isso que as pessoas iam tanto em orquestras, os grandes maestros. Interessante isso. Né? Não era tanto a visão. A visão, ela vem adquirindo esse domínio, essa predominância, quando a gente começou a enlatar a realidade através da televisão. Ela adquiriu um outro significado no nosso dia a dia. E a visão, ela é muito... a gente consegue criar falsas. Criar uma realidade virtual é muito fácil. Tente criar uma realidade auditiva, você vai ver como é difícil. Fala para a pessoa, feche. Imagina que você coloca um barulho de chuva. Fala, imagine que está chovendo em tal lugar, que você está lá. Tem todo um exercício. A realidade visual você colocou no olho, você acredita. É verdade, né? É verdade. Então, Vitor, nós chegamos ao fim. Nós falamos que vocês, então, trabalham com 6 sentidos, né? Sim. Quem quiser acompanhar, o Insta é Estúdio Penha, @Estúdio Penha, não é? O Insta de vocês. Sim, @Estúdio Penha. Isso. E, foi um prazer. Essa live foi uma delícia. O papo estava uma delícia. Como eu disse, tem 20 anos que eu trabalho analisando projetos, escrevendo matérias. E o meu olhar sobre os projetos nunca mais foi o mesmo desde a primeira vez que eu te ouvi falando lá na Semana Criativa. Então, isso é sensacional e eu adorei poder levar isso. Obrigado, Janina. É muito bom para a gente. Olha, foi mais do que até a gente imaginava, né? A gente se estendeu um pouco, mas espero que tenha valido a pena aí para todo mundo, porque para mim, pelo menos, esse sentimento de poder compartilhar isso com vocês é muito gratificante. É muito de saber que a gente está levando um pouco disso junto. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigado eu. Gente, a todos vocês que me ouvem, muito obrigado de coração.
eu tô vendo que vocês ficaram aí, eu sei que é uma abertura muito grande, quero que saibam que o de vocês está chegando aqui também. Esse carinho todo de vocês mantiveram aí. Obrigado mesmo. Gente, foi Parabéns, muito parabéns especial. à equipe, à Verônica, a todos os criativos. Vocês são 10. Obrigada. Obrigado. Janina, aquele beijo especial, querida. Beijo. Beijo.